Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos abençoando, nos proporcionando aí mais uma noite de estudo, de reflexão acerca da doutrina espírita. A lição de hoje, que é a lição número 20 do livro Tesouros Libertadores, um livro psicografado pelo Divaldo, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, traz como título A Força do Amor. Joana, com esse título, ela vai trazer para nós, meus irmãos, uma mensagem que já vem de longas datas para nós, como orientação e como exemplificação maior do Mestre Jesus. Jesus é para nós a maior referência da prática do amor. Deus é o amor em essência, né? Porque toda a sua obra, toda a sua bondade, toda a sua estrutura que o compõe, que organiza tudo no mundo, é mostra de amor. E Jesus é para nós a referência do quão o amor pode nos proporcionar de equilíbrio, de paz, de serenidade, de força, de coragem, né? Porque Jesus é para nós exemplo disso tudo. Mas por mais que a gente ouça a orientação dos irmãos espirituais, a gente não consegue ainda alcançar e entender como que o amor pode ser para nós isso tudo que os irmãos espirituais nos falam e que Joana traz hoje aqui em detalhes para a gente. Porque, meus irmãos, a fala dos mentores espirituais, né? E a gente vai encontrar isso em toda a obra da codificação. Coloca o amor como a essência da vida. Coloca o amor como a manifestação mais pura da nossa pureza da alma. Coloca o amor como sendo a solução de todas as nossas dificuldades. Meus irmãos, se a gente sabe aonde a gente encontra a solução para as nossas dores, para as nossas lutas, o que nos impede de sentir e de alcançar isso? Porque eu acho que às vezes, é claro que quando a gente fala assim, por que a gente ainda não consegue praticar o amor? Isso é muito claro, eu acho que isso é muito claro para nós, assim. Por que a gente não consegue praticar ainda o amor? Em função de toda a nossa trajetória espiritual, do processo de evolução que nós estamos inseridos, do estágio evolutivo em que estamos, né? Eu acho que isso fica claro para a gente da dificuldade. Entre querer e fazer, tem uma lacuna imensa a ser superada, a ser preenchida, vamos dizer assim, com virtudes capazes de fazer nos transpor as nossas limitações. Agora, eu fico me perguntando, porque eu acho que a gente ainda nem entende como que isso aqui funciona. Como que o amor, ele é para nós essa representação de libertação, porque a gente ainda não consegue perceber isso. Existe uma coisa interessante, porque todos nós carecemos dele. Todos nós queremos ser amados. Como que nos enche o coração o amor de alguém por nós?
que se manifeste por carinho, por afeto, pela companhia, né? Presente ali nas amizades, nos laços familiares, né? Essa coisa da gente poder compartilhar com outros, o viver bem, o estar unido pelos laços do afeto. Mas ainda assim a gente não alcança essas coisas todas. E eu acho que a gente precisa pelo menos entender que para a gente alcançar a força do amor, como Joana coloca aqui para nós, eu acho que a gente vai ter ainda, meus irmãos, que viver muitas decepções. Eu acho que a gente ainda vai ter que viver muitas angústias, né? A solidão, eu acho que ainda vai pairar sobre nós, sensação de abandono, de falência física, emocional, porque eu acho que a gente só vai conseguir entender a importância do amor quando a gente estiver num estado assim de forte ausência dele. Porque você veja bem, fazendo uma analogia, às vezes um pequeno facho de luz, né, num ambiente totalmente escuro, é para nós uma referência profunda e nos suscita, às vezes, calma, tranquilidade, né? No meio daquilo tudo, a gente tem um ponto onde se apoiar, né? A irradiação daquela pequenina luz nos faz ainda ficar mais seguros, mais tranquilos, enfim. Porque a gente ainda não se toca disso. Um outro aspecto que eu acho importante é que a gente às vezes se coloca na carência do amor em todos os aspectos, e a Joana vai descrevê-lo aqui, mas a gente não consegue dar esse amor. Por quê? Que é outra coisa interessante também. Olha, se a gente sabe que isso me falta, a gente deveria entender que falta para todos. E se falta para todos, e eu vejo quanto isso me prejudica, eu deveria ser portador desse sentimento para as outras pessoas. Mas também não é assim. O amor por nós, ele ainda é fonte geradora de inquietações, porque a gente não sabe o verdadeiro sentido do amor. Então a gente vive o amor possessivo, o amor vaidoso, né? Como a gente gosta de chamar, mesmo sabendo que na acepção profunda da palavra, esse tipo de sentimento que a gente acha que é amor, não é nada mais do que orgulho, egoísmo, mas a gente ainda pensa assim, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito essas questões, eu acho que a gente precisa trabalhar muito esse sentimento, mergulhar sobre isso com assertividade, com vontade de tentar entender. Porque acho que suscita muitas dúvidas para nós. Nos faz ainda reféns de um sentimento não elaborado ainda por nós e que precisa entrar no campo das nossas reflexões, da nossa busca, de tentar compreender, de tentar sentir isso, né? Para que a gente possa alcançar
isso que os irmãos espirituais nos falam. Joana começa essa lição hoje marcada assim, quase que eu teria que lê-la toda aqui para nós, né? Mas ela vai citando alguns pontos que primeiro colocando que a gente precisa permitir que o amor de Deus inunde a nossa alma de esperança, de alegria. É buscar dentro de nós essa essência divina, porque Deus nos trouxe para a vida. E a gente precisa valorizar isso com sabedoria, com discernimento, pautando as nossas ações na fé e na prática do bem, não é? E aí ela diz assim, ela vai começando assim, olha, se a aflição, aí ela faz um parágrafo, se a aflição te chega, faz isso, se a morte vem, faz isso, se a ingratidão vem, faz isso, se a enfermidade vem, faz isso, e ela vai dando pra gente, tentando um mapeamento das aflições humanas, porque nós nos comportamos assim, num campo de aflições dos quais nós mesmos não conseguimos nos libertar. Geradores de um desconforto, de uma inquietude que nos leva a depreciar a própria vida, a nos sentir inválidos diante das coisas. E ela vem colocando para nós como solução o contraponto disso, ou seja, na verdade ela faz um convite aqui, porque quando ela diz assim, quando a aflição te bater, quando a morte chegar, ela está falando de coisas que a gente sente. E nesse dado momento ela fala assim pra gente, tira o foco da sua dor e olha para o mundo e vê que existem dores em todos os cantos. Existem pessoas em sofrimento do teu lado. Não precisa correr muito longe o olhar, não. É realmente uma multidão de aflitos. E acho que o primeiro convite que ela faz para a gente poder entender isso e alcançar uma compreensão mais assertiva desse sentimento libertador é da gente tirar o foco da nossa dor, da nossa dificuldade. Tem uma música que a gente cantava lá no centro quando tinha as nossas reuniões, ela chama, né, essa música chama Quando, e falava pra gente, né, quando a dor bater a porta, né, quando a gente sentir vazio o coração. E na mensagem mandava-se uma parte da música, falava assim, mas olhe para trás, né, veja quanta dor, súplicas de paz clamando amor, né? Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Aí logo depois fala assim, ó, deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos teus. Olha a letra dessa música, eu acho que essa letra da música nos serve de alerta para isso que ela está colocando aqui, porque ela fala assim, se você sente assim, faz isso. Eu vou ler alguns aqui, são tantas, mas é importante a gente ver isso. Como que a gente tem, por exemplo, que buscar uma leitura dessa, em que os irmãos espirituais têm, a gente vai ver Emmanuel fazendo isso, né, nas suas lições, André Luiz, a gente vai ler lá nas obras
da doutrina, a gente vai ver na passagem do Cristo, né? O Evangelho é todo uma manifestação de amor. Então, com que olhar que a gente tem que ler isso? Ler passado? Ler batido? Ah, tá bom, então com isso faz isso. Não, é um aconselhamento que Joana de Ângeles está nos dando. Aí ela começa assim, ó, se a aflição busca pouso nas tuas emoções e retira o colorido da alegria que te impulsiona em direção da luta redentora, entrega-te ao amor e dá-te mais ao irmão que sofre. Assim, revitalizará os teus ideais para melhor servir. Então, olha o que ela está falando. Abre o teu olhar. Né? Não estamos desmerecendo a tua aflição. Não estamos desmerecendo a tua dor. Mas toda dor é consequência. E toda dor tem a tarefa primeira de nos fazer progredir. Então, quando ela faz, tira esse foco da tua aflição e serve, é que quando nós estamos em serviço, a gente não tem tempo mesmo para pensar nos nossos sofrimentos. Eles existem, são legítimos, a gente está aqui lutando para tentar superá-los, né? Mas tem outras pessoas muito mais frágeis do que a gente, precisando de ajuda, da gente estender a mão. Ela fala, olha, se a morte, olha nesse momento de Covid, olha o que ela coloca aqui. Se a morte arrebatou o ser querido, que te constituía emulação ao trabalho e ao júbilo existencial, não te consideres desamparado, porque ele vive e logo se recupere, retornará a Alissa ao teu lado, a fim de prosseguir na ajuda de que necessitas para superar a solidão. Olha essa palavra dela que nos enche de esperança, porque ela está dizendo assim, a morte não é o fim. A vida continua. E no momento certo, almas que se amam se reencontram, com certeza. Porque é o amor que aproxima, olha que coisa linda isso. Olha o amor aqui, reunindo seres que se amam, não é? Então, a força do amor está nisso, em nos aproximar, em não permitir que a distância nos distancie daqueles a quem há verdadeiro amor. Olha isso, a força do amor suplantando as dimensões físicas, né, e espirituais. Aí ela continua, olha, se a ingratidão, olha, ela já falou da aflição, ela já falou da perda de entes queridos, agora ela está falando, se a ingratidão te feriu a alma e tudo encontra-se sob sombra densa, acende a luz do amor em forma de perdão e não te facultes o desânimo ou a melancolia. Interessante ela falar sobre ingratidão e perdão, porque o perdão ele é libertador para a alma sofrida. A gente já teve a oportunidade de conversar isso aqui outras vezes. Porque quando alguém nos fere profundamente, isso nos machuca, nos dilacera, né? Nos tira o sossego. Se a gente permanecer ali naquele campo de ideias, a gente só vai aumentando, avolumando essas emoções todas, né? Então, quando a gente consegue perdoar, isso é libertador pra gente, porque a gente é que fica melhor. Porque quem sofre somos nós, com a aflição, com a ingratidão, com o abandono, né? Então, isso o perdão, ele vem em nosso socorro.
Então, às vezes, pensar, vou perdoar não, me feriu, tarará. Não, mas a gente precisa entender o perdão como bênção pra gente, como libertador pra nós que perdoamos. Por isso que a gente tem que buscar isso. Deixa o outro lá, seguir a vida dele lá. Nos feriu, nos magoou, eu sei que é difícil, é complicado, a gente precisa orar e seguir adiante. Quanto mais a gente colocar essas pessoas nas nossas orações e de sentimento livre, liberto, mais a gente vai se distanciando das energias causadas por esse sofrimento que o outro nos fez passar, não é? Aí ela falou então já, aflição, morte, ingratidão, agora ela vem falar da enfermidade. Se a enfermidade alojou-se no teu organismo e lentamente está minando as tuas forças com ameaças graves, recupera a vitalidade mediante a bênção do alto amor e gera equilíbrio e renovação íntima. Então, ela está falando assim, o amor numa dimensão íntima de nós por nós próprios. Então, se a doença chega, se a dificuldade, né, de uma doença grave, dessas que a gente sabe que não tem cura, que a gente vai ter que lidar com isso até quando for possível, né, até quando a vida ainda física tiver sendo possível, ela fala, exerce o alto amor porque a gente precisa estar forte para passar por essas coisas. E às vezes seremos nós, os enfermos, a dar força para aqueles que estão à nossa volta, que ficam muito frágeis, né? Então ela fala assim, ama a si próprio, se fortaleça, né? Busque essa harmonia com Deus, no equilíbrio que essas coisas nos acometem. Ela fala que a gente então está sempre cercado de desafios. A vida sempre vai nos trazer desafios. E esses desafios tendem a despertar em nós esse sentimento latente. Então a gente não vai buscar amor fora de nós, ele está dentro de nós. É abrir espaço para que ele possa se fazer presente. Às vezes a gente não consegue dimensionar porque a gente não se permite tanto, né, se tocar pelo amor. Então a gente precisa buscar isso, na verdade, dentro de nós. Ela diz assim, olha, ela continua, olha como é que ela vai. Se os teus projetos, aí ela tá falando de vida, dessa vida aí nossa, né, seja lá um projeto pessoal, profissional, afetivo, seja lá o que seja. Se os teus projetos bem delineados, igual a gente gosta de planejar tudo, organizar tudo e tal, bem delineados, sofrem dificuldades em realizar-se, ama com abnegação, faze a parte que te cabe e deixa o restante a aquele que é vida em abundância, e ele fará o que não podes realizar. Porque tem coisas que é pra gente fazer e tem coisas que é de Deus. Então, não devemos querer brincar de Deus e nem deixar na mão de Deus aquilo que nos compete fazer. Então ela fala assim, se a gente entra num estado de inquietude, porque as coisas não estão acontecendo do jeitinho que a gente quer, isso a gente não vai nos trazer serenidade, equilíbrio. Acreditar então nas possibilidades daquilo que nos compete é que vale a pena. Tem uma mensagem de Emmanuel muito interessante, né? Quando eu li essa mensagem me marcou muito a passagem de Lázaro, quando Jesus é levado pelas irmãs de Lázaro, porque Lázaro, segundo elas, estava morto e elas queriam que Jesus então intercedesse em favor do irmão.
E Jesus vai, e quando chega lá, tinha uma pedra enorme que fechava o local onde estava em repouso o corpo de Lázaro. E Jesus então pede aos homens, né, as pessoas que estavam ali presentes, que tirassem a pedra de frente do espaço, né, onde estava, do local onde estava o corpo. E aí os homens vão com toda a força, porque eram pedras pesadas, né, e eles imprimem força e rolam aquela pedra. E aí Jesus traz Lázaro, né, a vida ativa. Então Emmanuel fala, que é que a passagem a gente já conhece, né? Eu queria ressaltar só a fala de Emmanuel. Emmanuel fala que Jesus não perdia uma oportunidade de dar um ensinamento, que é claro que ele poderia, né? Jesus multiplicou os pães, né? Aplacou a tempestade. É claro que Jesus poderia fazer aquela pedra rolar, não é? Mas ele não perdeu a oportunidade, quando ele pede aos homens que tirem a pedra, de dizer o seguinte: o que é do homem fazer, ele deve fazer. O que é de meu pai fazer, meu pai vai fazer. E eu farei em nome dele. Então, na vida da gente tem coisas que a gente tem que fazer mesmo. E que se está em nossas mãos fazer, nós temos que fazer. Agora, tem coisa que não está em nossas mãos fazer. Tem coisas que é de Deus. Tem coisas que é tarefa da espiritualidade, que não nos desampara, que está sempre em nosso favor, né? Então, essa passagem me lembra muito isso, eu me lembro muito dessa leitura, isso me marcou muito, mas o que Joana está dizendo é isso aqui: se os teus projetos delineados não saíram, né, faz a tua parte, deixa a Deus a parte dele e segue adiante. Segue, porque a vida tem uma razão de ser, tem um sentido, tem caminhos que não são para ser percorridos mesmo, tem coisas que vão acontecer, e o que tiver que acontecer virá o nosso encontro, com certeza, né? Ela fala, se caminhas, ela continua aqui, ó, se caminhas em a noite escura da alma, transforma o teu sentimento de amor em lâmpada, de ardente chama, e verás a senda iluminada que aguarda os teus passos seguros. Se a existência subitamente, ou seja, de uma hora para outra, perdeu o encantamento, e te sentes esmagado pelo fardo de desconhecida melancolia, ama com mais vigor e perceberás que o seu magnetismo te fortalecerá, auxiliando-te na reconquista dos bens imperecíveis de que descuidavas. Ama sempre. E nunca deixes que o amor se esfrie no teu coração. Então, a gente está lendo isso aqui, olha, a todo instante, ela nos faz um convite para quê? Na carência nossa, nós saibamos distribuir. E coloca nesse nível de encontro conosco mesmo e na prática do bem, a manifestação do amor capaz de nos libertar das aflições. Ora, meus irmãos, ela não estaria colocando isso aqui de novo para gente, numa lição dessa, num livro desse, se mais uma vez a gente não precisasse pensar sobre isso. Ela fala assim, olha, mesmo que tudo se te apresente sombrio e não percebas as nobres companhias espirituais que te ajudam na jornada libertadora, mantenha a certeza de que nunca te encontras sós. Jesus prometeu que estaria ao teu lado, ao lado de todos aqueles que o amassem, mesmo que aparentemente se encontrassem em solidão. Quando as criaturas descobrirem o poder do amor, jamais experimentarão desânimo ou sofrimento, porque identificarão em cada acontecimento uma necessidade inerente ao processo iluminativo, retirando a melhor parte da experiência
com que se enriquecerá de paz. A maturidade que a gente precisa ter diante das dificuldades, ela nasce da nossa consciência do sentido da vida, da gente saber por que a gente está aqui, na condição que estamos, e o que a gente quer da nossa vida. Quais são as buscas interiores, quais são os movimentos internos que a gente quer fazer para empreender valor espiritual na nossa existência. Senão, se a gente não tiver a maturidade disso, a gente não alcança uma mensagem dessa aqui. Ela diz assim, olha, o mundo tem muita carência de amor. Tem mesmo, né, gente? Tem mesmo. Muito. Às vezes a gente percebe assim um gesto que pra gente é tão sutil, tão pequeno. A gente às vezes percebe que faz uma diferença na vida do outro. Às vezes um sorriso, um aperto de mão, a gente nem tá podendo, né? Mas quando a gente pode, assim, um aperto de mão, um abraço, né? Um olhar, uma mensagem que surpreenda o outro, uma manifestação de que a gente se preocupa com o outro, de que a gente deseja o bem do outro. Isso é tão importante para as pessoas, né? Que a gente às vezes está vivendo dores que o outro não sabe, não tem nem ideia. Às vezes o que é tão banal para a gente, para o outro é muito, muito expressivo. Então é perceber que o mundo, ele cobra da gente amor. Amor nas palavras, né, meus irmãos? Amor nos gestos, nas observações, nas colocações que nós fazemos, nos julgamentos que a gente às vezes faz dos outros. Que a falta de caridade, ela se manifesta, né, pela ausência de amor. Que a caridade, ela nasce do verdadeiro sentimento de amor, que transborda em benefício dos outros. Então a gente às vezes não consegue calar um ressentimento, uma coisa que a gente pensa, enfim, é tão delicado isso, porque é uma análise muito particular. Ninguém aponta o dedo para o outro e fala assim, você está errando nisso. A construção não é essa. A construção a ser feita é da gente conosco mesmo, da gente se perguntar, puxa vida, em que eu posso melhorar? Eu posso dar o meu melhor nisso, né? Será que eu estou fazendo o meu melhor esforço? A gente às vezes não consegue alcançar isso, mas é preciso que nós busquemos com sabedoria, né? Agir em benefício de nós próprios. E o mundo carece mesmo, gente, de uma atenção. A gente, me lembro da música Dor e Confiança, do Alan, né? Aquela letra que fala que a gente às vezes passa pela indiferença, com indiferença, à dor do outro. Sem entender que Jesus está presente em todas essas pessoas, suplicando de nós um olhar de indulgência, um olhar de alteridade, um olhar, né, de piedade, para a gente servir, para a gente amar, não é? É muito interessante isso. Como que a gente precisa perceber o outro, sentir o outro, e entender que em cada ser humano daquele abandonado pelas ruas, pela estrada, na praça, né? Ou mesmo dentro da casa da gente mesmo, tem alguém pedindo um pouco de atenção, um pouco de carinho.
E aí Joana fala isso aqui, que o mundo é carente, mas ao mesmo tempo, né, ela usa o termo ironicamente, ela fala ironicamente, todos desejam ser amados e poucos se dispõem a amar, a modificar a estrutura racional do interesse pessoal. Você pega as pessoas mais vis e você vai perceber que ela, no fundo, o que lhe falta a ela é amor. E esse amor que pudesse tocar nas entranhas do ser, capaz de modificar o comportamento dela. Porque a pessoa tocada do verdadeiro amor, ela se permite modificar. Quando a gente percebe que os gestos de alguém conosco são sinceros, isso nos modifica, sim. Isso nos ajuda a refletir sobre nós, a pensar sobre nós, a querer ser melhor. A gente costuma dizer, interessante uma fala dessa, né? Quando nós nos tornamos mãe, a gente fala assim, você fala pro filho, né? Você despertou em mim meus melhores sentimentos. Porque esse amor tão intenso, e aí não vou nem entrar nas considerações dos erros cometidos, dos desatinos cometidos, dos exageros, né? Dessas coisas, do amor às vezes doentio entre pais e filhos, e principalmente entre mãe e filho. Mas eu quero dizer assim que a gente, por tanto amar, a gente diz assim, está despertando de mim os meus melhores sentimentos. Olha como que a presença de um ser a quem a gente devota atenção, amor, zelo, pode fazer com que a gente busque dentro de nós coisas melhores. Então, quando a gente conseguir perceber isso numa amplitude maior, a gente vai se tocar e querer acertar, querer fazer as coisas direito, para poder dizer para nós mesmos, né, que somos capazes de coisas melhores, mais altruístas, né, vigorosas no bem. Ela diz que a ética do amor exige sacrifício e impõe coragem de fé robusta, né, meus irmãos? Ela finaliza dizendo assim: quem ama é imensamente feliz. Enquanto que todo aquele que deseja e busca somente ser amado não alcançou ainda a maturidade psicológica, então demora-se em lamentável estado de infância. E ela vai fechar a lição com um exemplo maior para nós, que é Jesus Cristo. Ela diz assim: quem o visse pregado numa cruz de vergonha, abandonado por quase todos os seus afetos, por quase todos os afetos, criticado e em infinito sofrimento, na tarde ardente e ameaçadora, não se daria conta de que Deus estava com ele e que aquele testemunho ele próprio o elegera, a fim de ensinar a todos que o amassem, a permanecerem fiéis até o fim. A tua cruz, invisível, é por ele conhecida. E portanto nunca estarás abandonado, se souberes transformá-la em asas de amor e de perdão, que te alçarão à plenitude. Desse amor, nunca te cansas de amar. E amar, perdão, meus irmãos, eu li errado. Desse modo, nunca te canses de amar. E amar com entrega total.
nos fala de Jesus, meus irmãos, que nos estende a mão, que nos protege, que nos assiste, que nos ampara e que nos sustenta. Então não tem outro caminho para nós, para tanta angústia, para tanto sofrimento, para tanta aflição, para tantas doenças, para solidão, para amargura. Não tem outro caminho a não ser Jesus. E Jesus, nessa representação mais sublime do amor que vive gravado na nossa consciência, do amor que está na nossa estrutura constitutiva, como herança divina, desse amor que um dia há de vibrar dentro de nós de uma maneira tão consistente, tão pura, tão intensa, que a gente não vai se cansar de envolver todos aqueles com os quais nós convivemos. O mundo, ele tem esses exemplos de espíritos missionários que trabalham em nome de Jesus. É possível, meus irmãos, é possível atingir isso. Se nos falta ainda clareza, se nos falta ainda maturidade para entender, para perceber, talvez seja a dor o único caminho capaz de nos despertar. Mas ainda assim, mesmo na dor, Jesus está conosco. Muita paz em seus corações, muita alegria, que vocês tenham uma semana de luz, de esperança, que vocês se sintam amparados, amados e que a gente possa, então, semana que vem, estar aqui para mais uma noite de estudo. Fiquem com Deus. Muita paz.